Vamos falar agora do ponto 10, figuras gráficas. É um ponto bem interessante, de fácil utilização, de fácil identificação e, logicamente, que tem um nível de subjetividade, mas que é muito efetivo. Tá? Então, falando do primeiro padrão, oco, ombro, cabeça, ombro. É uma figura gráfica de reversão do movimento prévio. Tá? Então, nós temos aqui ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, a linha de pescoço, onde nós temos características de volume que podem acompanhar o padrão, né, e deixam ele mais confiável. Então, no caso de ombro, cabeça, ombro, primeiro ombro com mais volume, cabeça com menos e ombro direito com menos volume ainda. E a hora que starta esse trade, você tem um aumento do volume. Nós temos vários possíveis pontos de entrada, tá? Então, o primeiro ponto de entrada, veja esse círculo aqui em azul, a gente poderia traçar uma linha de tendência de alta. À medida que houver a perda dessa linha, a gente já pode fazer a venda. Nós estamos antecipando. Mas o bom disso é o quê? O stop curto. Você marca a máxima do candle, do último candle que antes de perder a LTA, e coloca um stop ali. Se a sua venda não dá, veja que você pode surfar todo esse movimento de baixa, tá? A possível venda 2 é quando ele perde essa neckline, essa linha de pescoço. Então você faz a venda aqui e coloca o stop acima do ombro direito. E a terceira possibilidade é ele fazer o pullback na neckline, perder esse fundo, você faz a venda aqui na perda desse fundo para surfar esse movimento, colocando stop aqui acima da neckline. E toda essa extensão da cabeça até a neckline é projetada para baixo. Tá? Então veja esse exemplo aqui em vale. Veja que exemplo, deixou um ombro, cabeça, ombro e projetou exatamente essa extensão para baixo, né? Veio aqui até um domar 100%. E nós poderíamos ter duas entradas, uma entrada bem visível, e seria a ideal nesse caso, mas logicamente a gente nunca vai saber se é ideal, mas poderíamos traçar uma linha de tendência aqui. Perdeu, a gente já faria a venda nesse candle, colocando stop aqui em cima. Nós teríamos surfado todo esse movimento, tá? Logicamente, que a hora que chegou 100%, você teria que colocar no bolso pelo menos uma parte, tá? Pra você não deixar dinheiro na mesa. Segunda opção seria a gente entrar na violação aqui do neckline e colocar stop aqui acima do ombro direito. Teríamos surfado também todo esse movimento. Terceira opção seria aguardar um pullback e fazer a venda na perda desse pullback, que não houve, né? Se ele tivesse feito um pullback aqui, nós entraríamos na venda nesse ponto e colocaríamos o stop aqui, mas não aconteceu nesse caso. Mas um exemplo bem visível, de fácil identificação, que rendeu um excelente lucro para quem entrou nessa operação. Outro exemplo, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, o primeiro, o ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão baixista, essa daqui é uma reversão altista. Estou vindo de uma tendência de baixa, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, superação do neckline, também ativa o trader. Da mesma maneira, eu poderia fazer a venda na perda, na superação dessa linha de tendência de baixa. E aqui inverte o volume, né? No oco o volume ia diminuindo, aqui o volume vai aumentando, tá? Veja aqui um exemplo bem interessante em Spring Global SGPS 3. Então, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Nesse caso, nós também teríamos duas entradas possíveis, né? Traçando aqui a LTB no rompimento. Na verdade, nós entraríamos provavelmente nesse candle aqui, que abriu aqui em cima já com gap de alta. E veja que ele obedeceu essa extensão todinha aqui, mas ele demorou 6 meses, né? Ficou de lado para então fazer um movimento forte de subida e atingir os 100%. Logicamente, esse foi um trade mais longo, né? Visto que o ombro aí demorou um mês, para desenhar a cabeça demorou aí 2 meses e o ombro direito mais um mês. Então seria sim um trade mais longo, mas veja que o papel depois de romper a neckline ficou mais de lado, não teve um movimento forte
como teve aqui nessa queda para a formação do ombro esquerdo. Poderíamos entrar então no rompimento da SLTB ou na violação. Nesse caso não teve um pullback também no rompimento da neckline para entrarmos aqui. Assim como o exemplo anterior não teve, esse também não teve. Então seriam três as possibilidades: a entrada no rompimento da LTB, entrada na violação da neckline e um pullback, mas esse caso não aconteceu. Outro exemplo, Detex, Duratex, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Veja que nesse caso a linha de neckline está inclinada, tá? Mas não importa, nós projetamos a extensão do mínimo da cabeça aqui até o rompimento central aqui do neckline. Veja que nesse caso teríamos um cenário ideal da entrada do rompimento dessa LTB, visto que deixou bem claro essa LTB aqui. Então, entrada nesse rompimento ou na superação do neckline. Nesse caso de Detex também não houve um pullback para a entrada no rompimento, né? Então, o trade ideal nesse caso seria o rompimento dessa LTB bem clara que foi deixada aqui. E aí surfamos também 100% do movimento. Vamos a outro exemplo. Uma variação do ombro, cabeça a ombro. Nós podemos ter mais de um ombro, mais de uma cabeça. Nesse exemplo temos dois ombros esquerdos. Então, ombro, ombro, cabeça, ombro. Ativou a neckline, entrada na superação, conseguimos surfar também 100% no movimento. Então há variações, podemos ter dois ombros, duas cabeças. Nesse caso tivemos dois ombros esquerdos, apenas um, tá? Poderíamos ter ombro, duas cabeças, ombro também. Então são variações que são válidas e que funcionam da mesma maneira que o padrão simples de ombro, cabeça, ombro, tá? Então esse exemplo é NAT 3 aqui, na alta no diário, bem bonito também. Surfamos aí 100% no movimento. Quem entrou, seja no rompimento dessa LTB, ou seja na violação aqui da neckline, rompimento da neckline. Uma variação bem interessante é a frustração do ombro cabeça-ombro, ou do ombro cabeça-ombro invertido. Ela geralmente leva a movimentos fortes na direção contrária. Então, o padrão de ombro cabeça-ombro é uma reversão baixista. Nesse caso, veja que ela ativou a neckline, perdeu a neckline. E o que aconteceu aqui? Ela voltou para cima e superou a máxima do ombro direito. Nesse caso de frustração no padrão, costumam haver movimentações fortes. Nesse caso de Raia Drogasil, veja que ela se movimentou 40% na frustração desse ombro, marcando a partir do rompimento do topo. Então, quando há uma frustração do ombro cabeça-ombro ou de ombro cabeça-ombro invertido, fiquem atentos, porque você pode surfar um forte movimento contrário. Então, ombro cabeça-ombro baixista, teve a frustração, teve um movimento contrário, ou seja, um movimento altista, 40%. Outro exemplo, IBOV semanal. Ombro esquerdo, cabeça esquerda, deixou o ombro direito, não chegou a perder neckline, mas frustrou o ombro. Nesse caso também IBOV subiu aqui no semanal 30%, tá? Na frustração desse ombro, cabeça-ombro. Então um padrão muito interessante de se operar. Frustração desse ombro, cabeça-ombro ou ombro, cabeça-ombro invertido. Tá? Topo duplo, conhecido como M, né? Nós falamos durante o treinamento sobre o fundo duplo, seria o W, esse daqui é o M. Nós temos uma característica muito parecida com o ombro, cabeça-ombro. Deixamos dois topos em níveis parecidos, não precisam ser exatos. Então nós temos a projeção aqui dessa neckline também até os topos, podemos projetar a partir do topo maior. E temos esse movimento todo para baixo. No topo 1 há aumento de volume e ele vai diminuindo no topo 2 e a partir do topo 2 também diminuindo o volume à medida que ele starta o trade. Então, figura de reversão de um movimento prévio, surgimento de dois topos no mesmo nível, mas não precisa ser exato, pode ser aproximado.
Ideal que o tempo de formação dos dois topos seja aproximado, ou seja, no tempo. Se esse topo 1 levou uma semana, por exemplo, o ideal é que esse topo 2 também leve uma semana para ser desenhado. Se ficar muito desproporcional no tempo, a simetria no tempo, ele fica menos confiável, tá? É ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de resistência. Então, se viermos no movimento esticado de alta, deixar esses topos em nível de resistência mais confiável ainda. Perdendo a neckline aqui, nós poderemos entrar na venda ou esperar um pullback e operar a perda desse pullback. Mas há muitos casos em que não há o pullback. Então, para quem não é muito conservador, não exige demais, né, a confirmação, o ideal é entrar realmente na violação. Ou mesmo traçar uma LTA aqui e já se antecipar, assim como nós fizemos e verificamos no ombro, cabeça a ombro. Então, antecipar o movimento. Por quê? Porque o seu stop é curto e você pode surfar um movimento muito mais longo. Tá? Então, possíveis entradas aqui na violação, ou fechamento abaixo da linha de pescoço aqui. Num pullback, perdendo o fundo prévio, também é uma possibilidade de entrada. E o alvo sempre a partir do topo mais alto, projetado a partir desse fundo aqui da neckline. Veja um exemplo muito bonito em Gafisa, no diário. Um exemplo simétrico. Veja uma forte puxada, né? Uma forte correção, deixando um fundo aqui bem amplo. Subiu para cima novamente nos mesmos níveis e depois uma forte queda. Deixou um exemplo muito perfeito, muito simétrico e difícil de ser encontrado um exemplo como esse. Mas com certeza quem entrou aqui aproveitou, né? Todo esse movimento. E o legal desse movimento de Gafisa é que o fundo que ela deixou aqui não foi um fundo pequeno, foi um fundo grande. E projetou, né? Saiu dos R$19 para os 14,5 e projetou esse ganho aí todinho para baixo. Então quem entrou aqui realmente ganhou muito dinheiro com essa queda em Gafisa. Mas é difícil encontrar um exemplo tão simétrico, tão perfeito como esse. Veja um outro exemplo aqui em Qualicorp, Qual 3, né? Puxada, deixou topo aqui, inclusive podemos considerar dois topos aqui. Corrigiu, deixou um topo na mesma região. Hora que perdeu o neckline, poderia ser entrado na venda, surfou esse movimento. Ou mesmo traçando uma LTA aqui, já antecipando a entrada nesse candle, por exemplo. Você surfaria um movimento ainda maior. A projeção desse movimento aqui para baixo, mais o que você já surfou até a ativação da perda desse fundo. Bem bonito também esse exemplo em Qualicorp. O fundo duplo, que nós já falamos, é o famoso W, tá? Funciona exatamente como topo duplo inverso. É uma figura de reversão de movimento, não havendo uma tendência de queda. Deixa fundos em níveis parecidos, tá? O volume aqui está diminuindo. Posso entrar no rompimento da linha de tendência de baixa. Posso entrar na violação da neckline aqui ou esperar um throwback aqui quando ele romper esse novo topo deixado, a gente também poderia entrar. Então o ideal é que o tempo de formação também seja aproximado, ou seja, simetria no tempo, e que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de suporte, onde a confiabilidade do sinal vai aumentar. E aqui mostra as possíveis entradas, né? Então podemos traçar uma LTB, entrar aqui comprando já na superação da LTB com stop mais curto, entrarmos na violação a partir desse topo, ou esperarmos um pullback aqui e comprarmos quando romper esse novo topo deixado, tá? Muito parecido com o que nós já vimos em ombro, cabeça, ombro invertido, se aplica no fundo duplo. Temos um exemplo aqui bem legal em azul, né? Então forte queda, deixou um fundo, fez a recuperação, deixou um topinho, foi testar o mesmo nível de suporte e rompendo esse topo, projetamos a extensão aqui de 100% de Fibonacci desse fundo a esse topo para cima. E foi realmente surfar de uma maneira rápida, né? Direta, esse movimento aqui em azul 4. Bem legal esse exemplo.
BRML3 também, Bear Mouse, um exemplo, uma simetria bem legal. Aqui vemos que temos um movimento bem esticado para baixo, né, deixando um fundo duplo no mesmo patamar de preço. Ele projetou 100%, mas ele replicou todinha essa perna aqui. Então foi um movimento bem simétrico. Quem não zerou posição ou fez apenas parcial ainda conseguiu surfar mais desse movimento. Tá? Então veja que ficou bem simétrico. E quanto mais simétrico, mais confiável, né, fica o movimento. Então quem entrou aqui surfou além dessa replicação de todo esse movimento para cima e manteve uma posição parcial, o mesmo total, conseguiu surfar bastante ainda desse movimento de alta. BR Mouse diário. EZTEC também deixou um exemplo bem legal, simétrico, veja, forte pernada de alta, correção, teste do mesmo nível de fundo, demorou um pouquinho mais, né? Veja aqui que quem entrou aqui no rompimento dessa LTB, por exemplo, passou um sufoco aqui, que ele quase foi estopado, tá? Demorou um pouquinho para andar, mas depois projetou aí os 100% à medida que ele rompeu esse topo, projetou 100% para cima. Quem entrou aqui se deu bem, apesar de ter passado um calor aí, uma forte movimentação, replicando de maneira simétrica essa pernada de baixa para cá como pernada de alta. Loja Sender também, um movimento não tão brusco de queda, nem tão brusco de alta, mas muito simétrico. Veja aí, março, abril, maio, junho, julho, na verdade metade de junho, então metade de abril, metade de março até metade de junho, 3 meses. Depois passou de junho até pouquinho de setembro, mais 3 meses, e meio de setembro para frente ele replicou de uma maneira mais rápida, mas deixou patamares de fundo no mesmo nível e ficou bem simétrico também. Houveram muitas oportunidades em 2018 em vários papéis com fundo duplo, né? Depois eu vou dar uma repassada, a gente pode ver vários papéis que deixaram esse padrão. Quem aproveitou a caída que teve na greve dos caminhoneiros, né, em 2018, conseguiu pegar vários padrões desse de fundo duplo, né? Triângulos, vamos falar um pouquinho aí de triângulos. São padrões bem fáceis de identificar, bem assertivos, e que nós temos projeções também, podendo usar o próprio Fibonacci, né, para projetar essas extensões aqui. Então nós temos triângulo simétrico, onde há uma tendência indefinida. Logicamente a projeção e o viés altista, se o movimento prévio é altista, a tendência é que haja rompimento para cima. Se o movimento é baixista e deixamos um triângulo simétrico, o viés é baixista, então a probabilidade de ter um rompimento para baixo, tá? E há uma tendência indefinida porque nós temos topos mais baixos e fundos mais altos. Então, esse é o conceito de tendência indefinida. Topos mais altos e fundos mais baixos. E ele forma, então, um triângulo simétrico. Rompeu, projeto para o lado que romper toda essa extensão aqui da base do triângulo. Temos o triângulo ascendente. Então temos uma tendência altista, uma região bem definida de resistência. Os preços vão fazendo correção e vão deixando fundos mais altos e topo do mesmo nível. Então nós temos um triângulo ascendente, né? À medida que ele vai diminuindo a sua tendência, a sua volatilidade, o rompimento, que tende a ser, na grande maioria dos casos, para cima, tá, dos triângulos ascendentes, projeta toda essa extensão aqui para cima. Logicamente pode haver um pullback, um teste, mas projeta toda a extensão. E o triângulo descendente, um viés baixista. Nós temos uma tendência de baixa, eu tenho suportes, fundos no mesmo nível e topos mais baixos, tá? Então eu tenho uma diminuição da volatilidade. A hora que eu tenho um rompimento para baixo desse triângulo, eu projeto
toda essa extensão aqui da base para baixo. Logicamente que acontece casos de triângulos ascendentes ter rompimento para baixo, sim. E de triângulos descendentes ter rompimento para cima, sim. Mas o viés e a maioria dos rompimentos acontece na direção prévia do movimento. Então, triângulo ascendente, a tendência é romper para cima. Triângulo descendente, a tendência é romper para baixo. Aqui nós temos um exemplo de um triângulo aqui pequenininho em Hilbert, tá? Então, essa base aqui projetada para cima, né? Veja que o triângulo deixando topos e fundos mais baixos, a hora que fez o rompimento, projetou facilmente aí essa extensão para cima, até porque o triângulo era pequenininho, tá? Então fica fácil de ver. Esse exemplo em HBOR 3. BID semanal, veja aí, deixou pequenos triângulos. Primeiramente um triângulo simétrico, né? No semanal, Banco Inter, então fundos e topos, mais altos e topos mais baixos, triângulo simétrico. Aí projetou essa extensão para cima, depois ele deixou um pequeno triângulozinho ascendente, topos do mesmo nível e fundos mais altos. O rompimento projeta essa extensãozinha para cima. Então o Banco Inter aqui também um exemplo bem legal desses triângulos. WEG3 no semanal, triângulo ascendente, topos no mesmo nível, fundos mais altos, rompimento desse triângulo projetou toda essa base aqui para cima, veja só. Né? Um trade aí bem assertivo também e foi rápido para projetar esse 100% aqui para cima. Bem bonito esse exemplo da WEG no semanal. Brent, olha só que exemplo, um triângulo bem longo, né, no intradiário. Isso daqui é um gráfico intradiário, mas demorou bastante para desenhar. Um triângulo descendente, fundos no mesmo nível, topos mais baixos, rompimento projetou toda essa extensão aqui para baixo, de uma forma bem rápida. 15 minutos aqui esse exemplo. E temos aí retângulos, né, que também é muito simples, muito fácil de a gente identificar e acontece em todos os momentos. É uma região que nós temos uma congestão, né, topos e fundos do mesmo nível. Quando eu venho no movimento prévio de alta, esse retângulo, esse caixote que a gente chama, a tendência é que ele rompa para cima e continue o movimento prévio. Se eu estou numa tendência baixista, a tendência, a probabilidade maior é que ele rompa para baixo, projetando então essa extensão aqui do topo e fundo deixado dentro desse caixote, dentro desse retângulo, para baixo. É muito comum, muito fácil de identificar esses padrões nos nossos gráficos. Depois a gente vai ver vários exemplos. Aqui, ó, o primeiro exemplo em Bitcoin, 60 minutos. Veja que deixou topos e fundos no mesmo nível, um caixote. Então, projetou essa extensão para cima. Quando rompeu, rapidamente atingiu o seu alvo. Então, é muito fácil a gente projetar, visualizar esses padrões nos nossos gráficos, seja intradiário, diário, semanal. Ele é mais fácil de ocorrer num período menor, né? Quanto maior o gráfico, menor a probabilidade de ele se manter dentro de um caixote, dentro de uma congestão. Mas é muito comum a gente ver no 15 minutos, 60 minutos, até mesmo no diário. Outro padrão bem interessante são as cunhas, né? Que são triângulos, nada mais que triângulos ascendentes ou descendentes. Quando nós temos uma cunha descendente, ela é um padrão de continuação altista. Então nós temos um movimento de alta, deixamos uma cunha, né? Ou seja, topos e fundos ligeiramente mais baixos, e o rompimento projeta a extensão do topo mais alto até o encontro do vértice das linhas. Então veja que não é simplesmente, tá? Diferentemente do triângulo, vou mostrar aqui,
Diferentemente do triângulo que nós temos apenas essa projeção aqui para cima, né? A cunha não. A cunha nós projetamos o topo até o encontro do vértice das linhas. Então, a projeção maior para cima nesse caso. Tá? Isso no caso da cunha descendente, que é um padrão altista, um padrão de continuação da alta. A cunha ascendente já é o contrário, é um padrão baixista. Nós temos um movimento prévio de baixa, deixamos uma cunha, projetamos todo esse alvo aqui no rompimento para baixo, da mínima encontrada nesse movimento até a junção das linhas, tá? No vértice aqui, a projeção para baixo. E nós temos alguns exemplos, né? O Ethereum aqui é uma cryptocurrency. Veja que deixou uma cunha bem estreitinha, mas ele projetou exatamente a extensão de toda essa máxima até o encontro das linhas aqui, ó, né? Projetou certinho esse 100% de alta. A cunha também é um padrão muito confiável. Então, nesse caso, uma cunha descendente foi deixada nesse exemplo. Petrobras, diário, também uma cunha descendente. Movimento prévio de alta, deixou uma cunha, né? Projeto a máxima dessa cunha, juntamente com a junção dos vértices, toda essa extensão para cima e projetou de uma maneira bem rápida no rompimento da cunha. Outro exemplo aqui em Petrobras, uma cunha ascendente. Então, vimos de um movimento prévio de queda, deixou a cunha, marca a extensão desse cara aqui da mínima até o vértice e rompeu para baixo. Tá? Eu marquei até um pouquinho mais aqui, passou um pouquinho, mas projetou essa extensão também. Braskem, cunha ascendente, movimento prévio de queda, cunha ascendente, 15 minutos, projetei aqui essa extensão dos encontros do vértice juntamente com a mínima, projetou rapidamente aí a extensão de 15, a extensão dessa cunha no 15 minutos. Temos também outras figuras clássicas, né, e de continuação da tendência prévia, que são bandeira e flâmula. Então, são pequenas e compactas flutuações de preço que irão formar pequenos retângulos ou paralelogramos ligeiramente inclinados contra a direção da tendência predominante. Sempre surge após um avanço vertical rápido e extenso, que é o desenho do mastro, né, e bandeira, que a gente costuma dizer, durante o qual se verifica um aumento crescente do volume. Quando esse movimento então encontra uma resistência, se inicia a formação da bandeira, com o mercado dando uma ligeira recuada e os preços ficando contidos dentre duas linhas horizontais, mais ou menos paralelas e inclinadas, com redução gradual do volume. A penetração do padrão acarreta aumento do volume e geralmente o movimento que se segue tem a mesma extensão do movimento prévio, a formação da bandeira, ou seja, do mastro que é formado, que ele é duplicado a partir do rompimento da bandeira, do quadrado, do retângulo que é formado a partir desse padrão. Bandeiras e flâmulas são consideradas pelos grafistas como um dos padrões mais confiáveis, tá? E é relativamente simples de acharmos nos gráficos esses padrões. Mastro e bandeira, ou mastro e a flâmula, né? Vamos ver aqui alguns exemplos e as diferenças entre elas. Então veja, o mastro, que é um movimento prévio de alta, o descanso dentro de um retângulo levemente inclinado, a superação desse canalzinho de alta, podemos dizer assim, projeta para cima toda essa extensão do mastro. E vemos que há um aumento do volume a partir do rompimento desse padrão aqui de retângulo inclinado, que seria o pano da bandeira, né? Então, mastro e bandeira. À medida que nós temos um rompimento, projetamos todo esse mastro para cima. Isso uma bandeira de alta.
bandeira de baixa, continuação do movimento prévio. Então, pernada de baixa, um retângulo deixado levemente inclinado para cima, rompimento desse suporte aqui, desse retângulo, projeta para baixo todo esse mastro previamente desenhado. E temos a flâmula. A flâmula, a diferença da bandeira para a flâmula é que ela faz um desenho, né, de um triângulo, um paralelogramo aqui, e mais funciona da mesma maneira, tanto quanto o volume quanto a projeção. Tá? O rompimento desse losango, desse paralelogramo aqui, projeta a extensão de todo o mastro para cima, se for uma flâmula de alta, ou para baixo, se for uma flâmula de baixa. Tá? Temos aqui alguns exemplos de bandeira e flâmula, estratégias compradoras e vendedoras. Então vemos mastro, a bandeira, né, o retângulo deixado levemente inclinado para baixo. A estratégia 1 é traçarmos o topo deixado aqui pelo mastro e realizarmos a compra no rompimento. Tá? O stop abaixo da mínima deixado aqui por esse retângulo inclinado. À medida que é ativado o nosso trade, nós podemos levantar o stop da compra 1. Tá? Temos a compra 2 aqui, onde nós podemos também comprarmos traçando uma LTB mais curta. Tá? Nesse caso, ele deixando um padrão aqui mais parecido com a flâmula. No rompimento, a gente já pode fazer a compra, não esperar romper aqui a máxima. E deixarmos o stop bem curtinho aqui nessa mínima. Então, nós podemos nos antecipar fazendo a compra no momento antecipado aqui e não esperar romper esse topo aqui em cima. Tá? Então, depende muito do perfil. Se você quer antecipar seu trade, se você quer aguardar realmente a confirmação de um padrão. Mas geralmente a flâmula, como ela tem um triângulo, ela é mais inclinada, a gente já compra no rompimento e não aguarda romper aqui em cima a máxima deixada. Tá? Mas aí vai da estratégia de cada um. Da mesma maneira, a gente pode utilizar a estratégia para bandeiras de baixa. Né? O exemplo aqui foi dado bandeira de alta e a flâmula. Aqui nós temos uma bandeira de baixa, uma flâmula de baixa. Podemos utilizar a mesma estratégia para entrar na ponta vendedora. Um exemplo que eu mostrei aqui, Kepler, né? Kepler 3, o semanal, deixou um longo mastro, um descanso bem saudável aqui, ó, numa inclinação levemente inclinada para baixo, rompimento, projetava todo esse mastro aqui para cima, aí andou. Demorou um pouquinho, mas atingiu 100% do alvo aqui. Kepler 3 no semanal. Um padrão aqui mais parecido com flâmula, tá? Então, mastro, bandeira, melhor, o mastro e a flâmula. O rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa, tá? Dado por esse padrão de flâmula, já entraria comprando aqui. Não esperaria romper aqui em cima, não. Já entrar comprando aqui. O mesmo eu costumo usar de estratégia para bandeira. Se a bandeira fosse mais inclinada, tá? O retângulo fosse mais inclinado, eu geralmente compro no rompimento da LTB. Eu não aguardo o rompimento da máxima do mastro. Nesse caso coincidiu que estava levemente inclinado, então a compra já seria aqui, praticamente no rompimento da máxima. Mas se fosse um pouquinho mais inclinado, aqui, deixa eu desenhar aqui. Então, se fosse assim, ó, um pouquinho mais inclinado, tá? Eu costumo entrar já nesse rompimento aqui. Não costumo aguardar o rompimento da máxima do mastro, não. Mas é a estratégia de cada um, tá? O stop aqui, costumo deixar na perda da mínima do candle formado nesse retângulo. Costumo antecipar, já não aguardo romper o mastro, não.
Deixa eu apagar aqui. Agora aqui um exemplo de bandeira de baixa, um exemplo bem legal da Vale, deixado aí recentemente, inclusive. Então, o ativo abriu em gap de alta, deixou um forte movimento baixista, descansou lateralmente aqui, levemente inclinado para cima, rompimento, já entraria na venda e projetou 100% em 2 candles de 15 minutos, projetou 100% de todo esse movimento prévio aqui. Então foi um tiro, né? Quem entrou aqui já vendendo, logo nos 30 minutos subsequentes já colocou o trade no bolso. Saiu aqui dos 52,30, foi bater nos R$50. Um trade fantástico aí de Vale na venda. Outro aqui do dólar, nos 5 minutos. Tá? O ativo estava no movimento mais lateral, na congestão, perdeu o suporte, né? Deu um tiro aqui na venda, na queda, né? Um movimento bem brusco na queda, desenhou o retângulo inclinado levemente para cima, ou seja, o pano da bandeira, marcamos aqui a projeção de 100%, ele foi, tá? Somente até 50%, veja aqui, ó, marcamos 50%, ele foi somente até esse patamar e depois recuperou. Então sempre temos que ficar atentos que não são, logicamente, todos os casos que a gente pode esperar que ele atinja 100%. Inclusive aqui, né, veja que eu até marquei, fechou o dia, o ideal é colocar no bolso, né? Fechou o dia, o trade não andou rápido, coloca no bolso, você já tinha lucrado aí 50% do movimento, tá? Outro padrão bastante interessante são os alargamentos. São padrões gráficos que geralmente aparecem no fim ou na proximidade de fim de uma tendência. Se parece melhor com triângulos simétrico, ascendente, descendente, invertidos. Ou seja, se num triângulo a gente tem o vértice apontando, né, para frente no decorrer do tempo, aqui é ao contrário, o vértice fica no passado e o alargamento, ou seja, a volatilidade maior dos preços vai para frente, para o futuro. Vale ressaltar que as oscilações não costumam respeitar muitas linhas limites da figura, o que torna comum investidores iniciarem a operação em falsos rompimentos, ou seja, falsas definições da figura. Então é um padrão um pouquinho mais complicado de operar também, tá? Porque nem sempre, como vem explicando aqui a teoria, nem sempre ele deixa desenhos muito claros para a gente entrar, tá? Mas temos o alargamento reto, o alargamento oblíquo, tá? Vários tipos de alargamento, onde nós temos a tendência do preço se alargando tanto com topos mais altos e fundos mais baixos, ou no padrão de fundos do mesmo nível, topos mais altos, ou topos do mesmo nível e fundos mais baixos, tá? Isso tanto na parte de padrão baixista como no padrão altista. Um exemplo aqui, um alargamento reto no Ibov. Então veja, deixou topos aqui no mesmo nível, tá? Fundos mais baixos e rompeu aqui para baixo. E depois um alargamento comum aqui, onde nós temos topos mais altos e fundos mais baixos. Mas a gente chega num nível de alargamento que fica praticamente impossível ele começar a oscilar tão forte, né? Então a gente vai até um determinado ponto, depois esse padrão acaba sendo descartado. Imagine você sair uma variação aqui no Ibov, né? Começou entre 99 e 95 mais ou menos. E depois a gente chegou no último toque desse alargamento, nos 106 mil pontos. Imagine ele voltar agora a descer tudo para os 80 e poucos mil pontos. Então é um padrão que até certo momento ele se torna viável, depois de um determinado momento ele é descartado, né? A não ser em periodicidade mais curta, em time frames mais curtos, como uns 5 minutos, uns 15 minutos, a gente consegue ver mais toques, mas no diário para frente seria muito mais difícil.
Outras figuras gráficas, topos e fundos arredondados. Então são padrões de gráfico de fácil identificação, né? Fundos e topos arredondados, até porque não são muito fáceis de aparecer, são padrões um pouquinho mais raros, né? Velocidade da formação permite que o investidor perceba com antecedência a virada de preços. Então, esse exemplo aqui que houve, esse print aqui da CETIP no semanal, veja que deixou um fundo bem fácil de identificar, arredondado. O volume aqui também, ele dá uma diminuída, né? E depois que houve o rompimento desses topos, subiu forte. Ou o topo arredondado, exemplo de CETIP foi o fundo arredondado, exemplo em PDGR3 de topo arredondado. Veja que a diminuição também do volume, né? Bem fácil de identificar, perdeu o suporte, caiu forte. Tá? Então nos exemplos é possível ver essa característica arredondada do padrão e também do volume durante a sua formação. Vemos um exemplo aqui de um topo arredondado em Gafisa, bem fácil de identificar, né? Bem visível. Então vemos aqui o padrão arredondado no volume e aqui um topo arredondado, né? Perdeu esse fundinho, caiu forte, dos R$9 até os 5, né? Bem interessante esse padrão, não é tão fácil de encontrar, mas quando ocorre, acaba dando um belo trade. Um fundo arredondado, mas que a gente chama de fundo dormente também, onde há uma forte queda, um desinteresse geral de compradores e vendedores, né? Ou seja, cessa totalmente o volume, o ativo fica em congestão. E depois, com a retomada do interesse, o ativo volta a subir, a romper, e costuma fazer uma forte alta depois disso. Então veja, esse caso de Eneve. O ativo saiu do topo nos R$1.100 aqui, R$1.200, começou a cair forte. Desse patamar de preço de R$1.200, ele caiu até os R$8. R$8. Ficou meses, né? Anos, de 2015 a 2019, aqui agora no início de 2019, que ele começou a tomar interesse, né? Surgiu um pouquinho de volume e rompeu essa congestão. E agora inicia uma tendência de alta. Então o ativo já saiu dos R$8, que foi a mínima, né? Com interesse e tal, já está nos 30 e poucos reais. E a tendência é que ele recupere boa parte dessa queda. Então o ativo que vale a pena, né? Quem pegou ele aqui já está com um bom lucro. É um ativo para levar para longo prazo, né? Esse gráfico é mensal e a probabilidade de ele iniciar uma recuperação desses níveis de preço perdido é muito grande, tá? Um ativo que ninguém estava de olho, quem pegou aqui embaixo já está com mais de 300% de lucro e pode recuperar muito mais, visto que o papel está negociando a 30 e poucos reais e ele saiu de R$1.200 alguns anos atrás, tá? Então se ele realmente recuperar que seja 50% dessa pernada, imagine o potencial de valorização desse ativo, tá? Prio 3, vemos aqui também um fundo arredondado, né? Bem visível. Veja, o ativo caiu forte, né? Deixou esse fundo, agora retoma o interesse. Então, em 2016 ele chegou a ser negociado a menos de R$1, né? Acho que cerca de 80 centavos. No final de 2016, com essa queda, o ativo também negociava 200 e poucos reais, caiu, perdeu totalmente interesse, fez fundo em 2016 e acabou se recuperando. Hoje negocia na faixa de 17, 18 reais. Mas da mesma maneira como o Eneve, se recuperar a parte dessa queda, tem um enorme potencial, né, de alta, né, deixado nesse fundo arredondado. Temos um padrão gráfico chamado ilha de reversão. Ele é um forte padrão de reversão duradoura. Ele ocorre então um gap de exaustão após o ativo negociar alguns dias com uma pequena amplitude, até que ocorre outro gap em sentido contrário. Então veja, ilha de reversão descendente. Estamos no movimento altista, há um gap, né? O ativo negocia alguns dias com pequena amplitude, abre em gap, né? A hora que ele chega nesse gap, no primeiro gap deixado, ele abre em queda
novamente pulando esse valor de preço sem memória de mercado e começa uma reversão baixista permanente. Então, ilha de reversão descendente. Contrário, se o ativo vem numa tendência de queda, né, deixa um gap, negocia alguns dias com uma pequena amplitude e depois ocorre outro gap para cima desse valor, ele inicia uma ilha de reversão ascendente. Ou seja, na teoria, tá, são padrões de reversão duradoura. Demora muito tempo até ele voltar a negociar nos valores que ele deixou nesse gap. Tem um exemplo aqui do SPXS, 60 minutos, tá? Que ele deixou esse gap, negociou alguns candles aqui com pouca amplitude, depois deixou outro gap para baixo. Então, é um padrão que vai demorar, né? Na teoria, demora-se para ele atingir novamente esse valor do gap deixado, tá? Mas é um padrão bem raro de se ver, é mais para o nível de conhecimento da análise gráfica mesmo. Outra figura bastante interessante é o Cup and Handle, né? A xícara aí, como é conhecido. Então, depois o Cup, depois de uma alta, acontece uma queda gradual dos preços para depois iniciar uma subida. Esse movimento forma um fundo de característica arredondada. Então, veja, movimento forte de alta, correção com uma forma arredondada, que é o Cup, e depois o Handle é a correção do Cup, ou seja, é um movimento de baixa que ocorre após a formação do Cup. Então, ele deixou um topo, veio corrigir, atingir novamente esse topo, depois ele faz mais uma correçãozinha de até 1/3 do Cup, o Handle, né? 1/3 do Cup. Hora que ele rompeu esse topo deixado, essa resistência deixada, ele projeta 100% dessa amplitude do Cup para cima, tá? E o Cup, a outra característica dele é que o interessante é que ele atinja no máximo até 50% da pernada de alta. Se ficar muito grande, perde também a confiabilidade, tá? Mas é um padrão muito interessante e bastante confiável. Formando o Cup em Handle, ativando o projeto para cima, esse alvo de 100% aqui da amplitude do Cup. Em um gráfico de 5 minutos, a alça é composta por pelo menos 4 candles, tá? São os padrões mais confiáveis. Pelo menos 4, mas não mais que 10. O ideal é que os candles da alça tenham menor volatilidade, ou seja, sejam corpos menores, corpos pequenos. O rompimento deve vir acompanhado de volume e candle grande fechando acima da resistência, ou seja, fica mais confiável. E é possível também que você tenha um pullback, ou seja, te dê uma oportunidade de compra. Você pode comprar tanto na violação, como também no possível pullback. No rompimento desse pullback você faz a nova compra, tá? Então existem várias estratégias. Violou e fechou acima, você compra no fechamento, tá? Ou ainda quem é mais conservador, na superação da máxima. Veja um exemplo aqui nesse ativo, MCR, tá? Então veja, pernada de alta, Cup, Handle, né? Corpos pequenos, projetou aqui praticamente 1/3, um pouquinho mais dessa extensão do Cup, e rompendo para cima, veja só, ideal era comprar aqui mesmo, né? Já projetou 100% do movimento do Cup para cima em 2 candles. Olha o volume, volumaço aqui, ó. Tá? Um padrão muito bonito deixado aqui. Outro padrão muito bonito, muito bem desenhado aqui no ouro, né? Veja, padrão aí que demorou 8 meses aí para ser desenhado, tá? No diário. Depois deixou um renda também muito perfeitinho, 1/3 aí do Cup. Ativou e deu um tiro para cima, né? No primeiro momento, depois lateralizou e cumpriu seu objetivo aí de 100%. Muito bonito o padrão deixado no Gold aqui também, no ano de 2018, início de 2019. Um outro padrão, que não é tão conhecido, padrão mais raro, tá? É o diamante.
Ele tanto pode ser descrito como um oco mais complexo, que tem uma linha de pescoço no formato de V, ou como uma formação de um alargamento que, após 2 ou 3 oscilações, transforma subitamente num triângulo regular, sempre muito próximo da forma simétrica. Embora possa ser facilmente identificado quando aparece nos gráficos, o diamante é um padrão raro. Então, como o seu desenvolvimento requer mercados razoavelmente ativos, raramente ocorre como reversão de fundo, mais frequentemente em reversões de topo. Durante sua construção, o volume se expande da primeira metade e se contrai gradualmente na segunda, aumentando sob sua perfuração. Então veja, pernada de alta, deixa esse padrão de oscilação aqui no formato de um losango. Tá? Seria um oco mais complexo, como vem explicando, diminui o volume até que ele, perfurando, faz com que o volume aumente. É um padrão mais raro, ele pode ser tanto de reversão baixista como altista, mas, como explicado aqui, ele é mais frequente em reversões de topo, ou seja, um movimento de alta, deixa um diamante e reverte para baixo. Um exemplo aqui que eu achei no SP500, mais um exemplo até de alta, tá? Então, pernada de baixa, deixou o diamante, pernada de alta. A única característica que não bateu aqui é que o volume não aumentou, né, depois da sua perfuração. Só aumentou aqui da metade para frente, mas na perfuração o volume continuou baixo. Mas é um padrão do diamante, tá? Reversão da tendência vigente. Então, baixista, reverteu para altista. 60 minutos. Um outro padrão bem pouco conhecido é o chamado pá de ventilador. É uma formação que costuma aparecer quando uma tendência perde força. Então as 3 linhas do seu desenho saem todas do mesmo ponto, com a correção da linha da tendência conforme a oscilação dos preços. O rompimento da última linha sinaliza de forma mais confiável que realmente ocorrerá a reversão da tendência original. Portanto, se a tendência original era de alta, o rompimento da terceira linha indica venda. Se a tendência era de baixa, o rompimento indica compra. Outro ponto que deve ser lembrado é que a reversão para uma tendência de alta só pode ser considerada se, no rompimento da última linha, ocorrer aumento de volume. Já nos casos de reversão para a tendência de baixa, isso não é obrigatório. Porém, esse padrão é muito criticado pela lentidão no sinal de reversão, mas em compensação isso se faz de uma maneira mais confiável, um padrão mais confiável. Então, veja, eu tenho uma tendência de baixa, né? Uma linha de origem traçando uma linha de tendência aqui de baixa, linha 1, deixou um novo topo aqui, linha 2, deixou um novo topo, linha 3. No rompimento dessa terceira linha eu compro, mas muita gente fala, eu já teria comprado aqui, tá? Sim, é um padrão que você demora mais para entrar, mas que, na teoria, ele se torna mais confiável. É um padrão que representa uma espécie de ombro, cabeça, ombro, e ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Mesma coisa, esse foi o pá de ventilador de alta, o pá de ventilador de baixa. Então, tem uma linha de tendência de alta, 1, né? Rompeu, deixou um fundo mais baixo aqui, linha de tendência 2. Rompeu, deixou um fundo mais baixo, linha de tendência 3. Na hora que romper o terceiro, eu entro com venda, tá? E aí ativo esse pá de ventilador de baixo. É um padrão também mais difícil de ser usado e que demora um pouco mais para se caracterizar. Então aqui tem alguns exemplos, né, de pá de ventilador de alta. Então, tendência vigente baixista, linha de tendência de baixa 1 quebrada, linha de tendência de baixa 2 quebrada, linha de tendência baixa 3 quebrada, compra aqui, o ativo foi embora. Pá de ventilador de baixa, linha de tendência de alta 1 quebrada, perdida, né? Linha de tendência de baixa 2, perdida. Linha de tendência de baixa 3, desculpa, linha de tendência de alta 1, 2 e 3. Perdeu as 3, o ativo rompeu para baixo e foi embora. Outro exemplo, linha de tendência de alta 1, 2 e 3, perdido, o ativo corrigiu. Tá? É um padrão mais difícil de se ver, mas é bem confiável, tá? Quando ativado. Exemplo aqui, Petro 3, então o mesmo ponto de origem, linha de tendência 1, rompida para cima.
Linha de tendência 2, rompida para cima. Linha de tendência 3, veja que demorou muito tempo, né? Ela foi até rompida aqui, mas logo voltou para baixo, ou seja, descaracterizou o rompimento, não superou a máxima. Ela fez uns testes aqui, caiu forte. Quando conseguiu romper, aí sim ele andou. Tá? Um exemplo que demorou mais tempo, mas que fica bem visível aqui. Pá de ventilador de alta, desculpa, nesse caso. Um exemplo de pá de ventilador de baixa no Brent, o Oil, né? Mesmo ponto de origem, linha de tendência de alta 1 perdida, linha de tendência de alta 2 perdida, linha de tendência de alta 3 demorou um pouquinho mais para ser montada, mas na hora que perdeu também o ativo caiu de uma maneira mais rápida. Um outro padrão chamado Bump and Run Reversal, é um padrão de reversão. Então sua formação ocorre da seguinte forma: a ação apresenta uma trajetória de alta ou queda, dependendo do setup, levemente inclinada, traçando uma LTA, ou LTB, dependendo do caso, do setup. Podemos perceber que a mesma é testada várias vezes, né? Então, ó, linha de tendência de baixa, testou, não rompeu, testou, não rompeu, testou, não rompeu. Passado algum tempo, inicia-se uma grande especulação, um movimento a favor dessa linha de tendência, mas que se inclina de forma abrupta. Após o ativo encontra uma resistência ou suporte, dependendo do caso, e vira de direção até romper a linha de tendência levemente inclinada e confirmar o padrão. Confirmado o rompimento dessa linha, o objetivo é calcular através da distância do topo ou do fundo e a linha de tendência. Então veja, exemplo do Bump and Run Reversal, confirmação altista, né? Então, linha de tendência de baixa, testou, não rompeu, testou, não rompeu, testou, não rompeu. Então, o ativo fez um fundo bem mais baixo e na hora de voltar, né, ele fez o run, que é o que? O rompimento dessa linha de tendência. Projeto o fundo deixado aqui até a linha de tendência para cima. Então, bump, bate, 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 não consegue, depois no último movimento ele pega mais distância para romper. No exemplo aqui de bump and run baixista, linha de tendência de alta levemente inclinado, testa a linha, não perde, testa a linha, não perde, testa a linha, não perde. Depois ele cria um topo bem mais alto e faz um run, faz um movimento abrupto que vem romper essa linha de tendência. Projeto toda essa altura para baixo, tá? E coloca o stop lá em cima. Logicamente aqui depois que o setup foi ativado, você pode ir ajustando o seu stop. Mas é um sinal bem confiável também e um pouco mais raro de acontecer. Vemos aqui o caso em Valid, tá? Valid 3. Então veja, linha de tendência de alta, levemente inclinada. Testou, não rompeu, testou, não rompeu. Aí ele tomou uma distância maior, um topo maior e fez o run, fez o rompimento. Projeto toda essa distância aqui para baixo. Conseguiu aqui fazer em 4 candles toda essa trajetória que demorou vários e vários dias para ser montado, né? Então é o run. Bump, bump, bump and run. É um padrão bem confiável, tá? Não tão fácil de se ver, mas que geralmente acerta muito. Um padrão também bastante interessante é a deriva, tá? A deriva é uma figura bastante recorrente nos gráficos, mas que é frequentemente confundida com a bandeira. Ela possui um mastro, assim como o padrão mastro e bandeira, só que ao invés do retângulo ficar levemente inclinado para baixo, no exemplo, numa bandeira de alta, né, você tem o mastro, o retângulo levemente inclinado para baixo, a deriva faz a inclinação no sentido do movimento. Então você teria o mastro, a deriva ela faz um retângulo inclinado para cima. A perda desse retângulo faz com que haja um movimento baixista. Ou no caso, uma deriva de alta, ele tem uma pernada de baixa, um movimento, um retângulo levemente inclinado para baixo também. A superação desse retângulo para cima faz com que seja iniciado um movimento para cima. Então, é um padrão mais fácil de entender assim. Sobe rápido, sobe devagar. Então, veja, pernada forte de alta, depois uma pernada mais levemente inclinada.
deriva de baixa, ou pernada forte de baixa e um movimento mais calmo, mais tranquilo de baixa. Se rompido, inicia um movimento altista, tá? Então, um padrão de reversão da vigência, da tendência vigente. Um exemplo aqui de deriva em via varejo, VVAR 3. Sobe rápido, sobe devagar, tá? Essa subida demorou um pouquinho, mas a hora que rompeu, iniciou um padrão baixista aqui, tá? Um padrão também bem raro e difícil você ver o pessoal falando no mercado é o sinal dos cães, tá? O criador foi o Alexander Elder. É um outro padrão interessante, pouco conhecido. Ele indica um falso rompimento de suporte ou resistência, pois o ativo fica apenas um período, geralmente um candle, acima da resistência ou abaixo do suporte e volta, indicando inclusive uma possível reversão do movimento. Então, por que é chamado sinal dos cães, né? Diz o criador desse setup que é como se o ativo tivesse encontrado um cão bravo, um cachorro bravo, e após essa região de resistência e suporte, ele não deu continuidade ao movimento, né, a favor do rompimento. Por isso o nome dado é sinal dos cães. Então, um exemplo, em São Martinho, SMTO3, né, veja, o ativo tem uma resistência bem definida aqui, né, testa, topo, testa, hora que ele consiga romper, fica apenas um candle para cima dessa resistência, já volta imediatamente. É um rompimento falso, tá? E aí ele faz um movimento forte na direção contrária. Um exemplo que eu separei aqui em par de 3, tá? O ativo estava com um topo bem definido aqui, uma região de congestão. Quando conseguiu romper, ficou apenas um candle, já voltou para dentro dessa congestão no movimento forte aí de baixo. Um outro setup bastante raro, bastante difícil de ser conhecido aí no mercado, é o chamado BAR, B-A-R-R. A figura avançada é formada por um canal que é replicado 3 vezes, pois em primeiro momento ele não quebra a sua linha de tendência, mas sim a sua paralela, replicando o canal algumas vezes até que a linha de tendência é rompida, o que sinalizará a reversão da tendência. Um padrão raro, porém de alto acerto. Então veja, estou numa tendência vigente num canal, rompo para cima esse canal, duplico esse canal, né? Continuo subindo, tripliquei esse canal, né? Quadrupliquei esse canal, a hora que ele chegou aqui em cima, ou seja, 3 vezes o canal original, ele deixa um sinal de rompimento de tendência vigente, tá? Poderíamos até traçar para exemplificar aqui uma linha de tendência de alta, né? Rompe, e aí ele projeta toda essa distância do canal 1 até o canal 4 para baixo, nesse rompimento. Então veja, se a gente pegar toda essa distância aqui, ela foi projetada a partir desse rompimento desse canal aqui para baixo. Tá? Então é um padrão bem raro, bem difícil até de você mapear, tá? Mas que é bem assertivo. Ele replicou o canal 4 vezes, toda essa distância aqui, a partir do rompimento da tendência, foi replicada para baixo. Padrão chamado BAR, B-A.